Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Quem foi Dom Antônio Carlos Mesquita? Nesse ano do centenário de seu nascimento, Padre Anderson Nunes conversa com pessoas sobre esse bispo que foi um ícone, um exemplo de humildade em Itapecerica, na visão de fiéis e lideranças, familiares, bispo e padres que conviveram com ele, e conta suas experiências com o Anjo Bom de Itapecerica. Sou bom pastor. Estamos com muita alegria iniciando uma série de vídeos que vão falar sobre Dom Antônio Carlos Mesquita, um dos filhos ilustres de Itapecerica, dos filhos ilustres da paróquia de São Bento. Dom Antônio Carlos Mesquita estaria completando 100 anos este ano. Então nós vamos, com muita alegria, com muita fé, realizar uma série de homenagens e também de momentos de oração para reverenciarmos esta figura tão importante da nossa paróquia, que marcou a vida de tantas pessoas por onde quer que passou. Quero deixar desde já aqui, deixar aqui algumas informações sobre Dom Antônio Carlos Mesquita para introduzirmos essa nossa série de vídeos. Dom Antônio Carlos Mesquita nasceu aqui em Itapecerica no dia 13 de outubro de 1923. Ele recebeu sua ordenação presbiteral no dia 8 de dezembro de 1947. Sua nomeação episcopal no dia 8 de abril de 1974. Foi bispo nas dioceses de Oliveira e São João del Rei. E, por fim, em 2005, no dia 19 de dezembro de 2005, aos 82 anos, ele voltou para o Pai, ele veio a falecer, deixando uma grande marca na cidade de Itapecerica, onde residiu também no fim de sua vida. Então, Dom Antônio Carlos Mesquita é uma pessoa que realmente deixou uma marca muito bonita, muito positiva, e a paróquia de São Bento deseja realizar aqui uma série de homenagens para ele no seu centenário. E para iniciarmos estas homenagens, nós estamos abrindo essa série de vídeos, de iniciativas, com a presença de Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo de Juiz de Fora, que conheceu Dom Antônio Carlos Mesquita, também é um filho ilustre desta terra, conheceu bem Dom Antônio Carlos. Então, nós desde já, Dom Gil, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui para realizarmos este vídeo. É com muita alegria, Padre Anderson, e a todos aqueles que nos acompanham, falar sobre Dom Antônio. Porque Dom Antônio marcou a vida de Itapecerica, e muito mais do que isso, da igreja inteira, dado a sua maneira de ser, a sua autoridade moral, espiritual. E então é com alegria que estou aqui para participar dessa homenagem muito meritória, muito merecida por ele. Sim. Então, olha, esse é o primeiro dos vídeos, né? Nós vamos aqui bater um papo, vamos conversar com o Dom Gil, depois outros vídeos também, né, serão produzidos, nós vamos divulgar, e isso vai ficar aí também, né? Não só para aqueles que conheceram, amaram Dom Antônio, como também aqueles que não tiveram esta oportunidade, né? Gerações que vieram depois, ou pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer Dom Antônio Carlos, e vão ter agora vão conhecer um pouco da história, vão conhecer um pouco de tanta coisa bonita que ele realizou e que serve de exemplo, de testemunho para todos nós. Muito bem, Dom Gil. Então, como que o senhor conheceu Dom Antônio? A gente podia começar por aí, né? Quais as primeiras lembranças que o senhor tem de Dom Antônio? O Dom Antônio foi ordenado padre 3 anos antes de eu nascer. Eu fui conhecer Dom Antônio depois como coroinha. Quando eu era coroinha aqui na matriz de São Bento, aí com meus 8 anos de idade, via chegar de vez em quando o Padre Antônio Carlos. O povo chamava de Padre Antônio do Carmelo, que era o pai dele, chamava-se Carmelo. Então, o Padre Antônio do Carmelo, o Padre Antônio Carlos,
Eu ajudei muitas vezes a missa dele, ele era padre ainda, jovem, né? Tinha 10 anos de padre, pouco mais, pouco menos. Então via chegar aquele padre de olho azul, muito sorridente, claro, pregava muito bem, todo mundo gostava da pregação dele, assim que eu conheci o Dom Antônio. Sim. Uma figura que desde jovem marcou, então, desde padre novo, marcou, então, muito, né? A cidade, Depois, quando eu fui para o seminário, com 11 anos de idade, em 1962. Ele já era, né, padre há muitos anos, e era pároco em Esmeralda, ele depois passou para outros lugares, mas nós seminaristas, então, tínhamos muita curiosidade com os padres que pregavam. E o Dom Antônio pregava muito bem, tinha uma clareza muito grande nas suas homilias. E coincidiu a minha ida do seminário com o ano de abertura do Concílio Vaticano II. Eu fui dia 20 de fevereiro e o concílio foi aberto no dia 11 de outubro daquele mesmo ano. Então, o meu seminário foi todo marcado pelas renovações do concílio. As renovações do concílio vieram paulatinamente, né? Desculpem. Eu vinha a Itapecerica nas férias ou em qualquer oportunidade, às vezes encontrava o padre Antônio naquela época. E ele era muito entusiasta com as renovações do Concílio Vaticano II. E nós, então, aprendíamos muito com ele, muitas coisas que ele falava a respeito do concílio. Sim. Ele participou, ele não era bispo, né? Não, ele foi bispo depois do concílio, né? Então não chegou a participar, né, do concílio. Mas, como padre, acompanhou com certeza todas as discussões, todas as renovações que vieram. Né? Nessa época ele já estava em Belo Horizonte, na paróquia de Santa Rita, né? Em Belo Horizonte, e estava em Divinópolis como seminarista e encontrava aqui em Itapecerica nessas ocasiões. Mas ele, sempre que estava por aqui, a gente via que ele estava com muito entusiasmo com as renovações do concílio. Era padre ainda. Sim. Vai ser bispo depois, né? Mais tarde. Agora, quando ele se tornou bispo, o senhor se recorda também? Muito. Sim. Aí ele se ordenou bispo, eu já era padre, né? Foi em que ano que foi, direitinho? Em 74, deixa eu confirmar aqui. Ele foi ordenado em 74, dia 29 de julho de 74. Então eu era diácono, não era padre ainda, era diácono, que eu fui ordenado diácono em 73. Sim. E, então, como diácono, eu ajudei até a preparar a festa de chegada dele aqui em Itapecerica. A ida dele à igreja de São Francisco, depois trazido pela banda Nossa Senhora das Dores para a matriz, que o pai dele tinha sido maestro da banda Nossa Senhora das Dores, né? Era um violinista muito conceituado e tocava outros instrumentos, o Carmelo Mesquita. Nessa época o pai já tinha morrido, que o pai dele morreu no ano que ele foi ordenado padre. Sim. Ele preparou toda a missa, da primeira missa do padre Antônio, mas veio morrer meses antes, né? Então, quando ele celebrou a primeira missa dele, o coro, Nossa Senhora das Dores, a orquestra, tocou aquilo que o pai tinha preparado. Mas o pai já tinha morrido. Mas na ordenação episcopal, então a banda veio acompanhando o Dom Antônio, agora o novo bispo. Ele foi nomeado bispo adjutor sede plena, lá de Oliveira, que o Dom José Medeiros Leite já estava um pouco com dificuldade de administrar. Então a Santa Sé o nomeou como bispo coadjutor, com direito à sucessão e sede plena. Então ele governava a diocese de Oliveira. Então ele foi recebido ali, eu acompanhei como diácono até a matriz, aqui teve a primeira missa dele, muito solene, era o primeiro bispo, né, nascido nessa terra, até aquela ocasião não tinha havido nenhum bispo que era filho de Itapecerica. O Monsenhor Cerqueira tinha sido nomeado bispo, mas dizem que ele renunciou, ele não aceitou. Mas o primeiro bispo foi Dom Antônio Carlos Mesquita. Então foi um grande entusiasmo do povo, a igreja muito cheia, e nós, filhos de Itapecerica, o diácono eu era, mas os padres também muitos padres estavam presentes. Então foi uma festa muito, muito bonita, aquela chegada do Dom Antônio
em Itapecerica naquele ano de 1974. Tem uma curiosidade lendo sobre a história dele, que ele foi bispo de Oliveira, sucedendo Dom José Medeiros Leite, e Dom Antônio tinha sido coroinha dele. Exato. Não é isso? O Dom José Medeiros Leite foi vigário aqui de 1935 a 1945, 10 anos. Sim. Daqui ele foi eleito bispo de Oliveira. E o Dom Antônio foi coroinha dele e foi elevado para o seminário por ele, né? Pelo Dom José, que quando era padre aqui, Padre José Medeiros Leite. O povo tinha verdadeira adoração pelo Padre José Medeiros, porque ele não era daqui, ele era nortista, mas ele assumiu Itapecerica como se fosse terra dele, valorizava muito as tradições, as festas de Itapecerica, e era muito presente nas famílias, tanto que quando foi eleito bispo, a cidade deu a principal praça da cidade, tem o nome dele até hoje, sim, Dom José Medeiros Leite. E o Antônio Carlos Mesquita tinha sido coroinha dele, e depois seminarista no tempo dele. Depois veio ser o seu sucessor, né? Assim como ele ajudava a missa do Dom José, agora ele passou a auxiliar Dom José no governo da sua diocese de Oliveira. É uma coincidência bastante bonita. Sim. Vamos dizer, uma providência mais do que uma coincidência. Sim. E lá também, assim, o governo dele lá em Oliveira, né, eu estive lá, né, também agora há poucos dias, conversei com Dom Miguel, me passou muitos materiais, né, Dom Antônio deixou uma marca em Oliveira também, né, muito positiva, né, Dom Miguel mesmo me relatou, me deixou muitas coisas, muitos materiais, muitos textos, fotos. Dom Antônio deixou uma marca muito boa, né, o senhor se lembra de alguma coisa lá também do tempo dele de Oliveira? Oliveira eu frequentei pouco, né, Sim. Não tive tantas vezes com ele, Oliveira, mas sabia da fama dele, sim, no sentido em que ele era um bispo muito dinâmico e muito organizado, administrador muito bom. O Dom José Medeiros Leite, como já disse, já estava velho, não tinha muita condição de administrar. Ele foi lá para ser a solução do Dom José. Então, o Dom José Medeiros deve ter agradecido muito a Deus ter recebido o Dom Antônio. O que eu posso dizer é que havia comentários que ele era muito bem recebido, sim, em Oliveira, não só na cidade de Oliveira, mas em toda a diocese de Oliveira, né? E mesmo para solucionar alguns problemas que estavam ali, ele tinha muito tato, muita responsabilidade e, sobretudo, muito amor a Deus, né, fé, para resolver alguns problemas que tinha que resolver. Mas, sobretudo, era um homem que pregava muito bem, era um homem que rezava, era um modelo de oração, modelo de amor à igreja, de implantação das reformas do Concílio Vaticano II. Tudo isso o Dom Antônio representou para a Diocese de Oliveira. Sim. Depois de Oliveira, que eu estava vendo aqui, ele ficou em Oliveira de 74 até 83. Em 83. 9 anos, né? É um bom tempo. 9 anos. Depois de 83, ele foi transferido para São João del Rei, né? Bispo de São João del Rei. Lá eu também acompanhei a transferência dele, participei da missa de posse dele em São João del Rei. A banda Nossa Senhora das Dores foi para lá. Naquela época eu era presidente da banda, sim, Nossa Senhora das Dores. Então, a banda acompanhou o Dom Antônio e houve uma missa muito solene em praça pública, diante da igreja de Nossa Senhora do Rosário, lá em São João del Rei. E ele foi muito bem recebido em São João del Rei. Nós participamos aqui, com uma grande comitiva de Itapecerica que foi lá. Sim, eu ouvi um relato também sobre o período dele de São João del Rei, que as pessoas lá no início, que eu também estive em São João del Rei, também para ver alguma coisa lá sobre a vida dele. E eu ouvi um relato falando assim, de uma pessoa de lá, de São João, falando que assim que ele chegou, ele tomou posse da diocese, e logo assim, no dia seguinte, ou nos dias seguintes, naquela semana da sua posse, as pessoas se impressionaram de vê-lo andando nas ruas da cidade, fazendo caminhada de uma forma muito humilde, muito simples, né? As pessoas, desde o primeiro momento, se encantaram, né, com ele, com a simplicidade, com a humildade dele ali, né, nos hábitos dele, né? Então, ele deixou também uma marca muito boa em São João del Rei. É muita presença no meio do povo, né? Sim. Exato. Lá em São João del Rei, ele ficou de 83 até 96, quando ele se tornou emérito. Aí ele veio para cá, para Itapecerica. Sim. Em 96, ele vem
para Itapecerica, para residir aqui. Assim que ele ficou emérito, ele já veio. Foi, ele veio para cá, escolheu voltar para cá, né? Escolheu voltar. Veio para cá e passou a morar na casa que era do pai dele, né? A casa da família. Construiu uma casa nova. Sim. E ali ele viveu. Ele deve ter vivido aqui uns 9 anos, 10 anos mais ou menos. Sim, de 96, 9 anos. De 96 a 2005. 2005, 9 anos. 9 anos. E nesse tempo ele ajudou muito. O povo gostava muito das celebrações dele e era muito atencioso. Eu me lembro que quando eu vim aqui para férias ou qualquer visita, alguma celebração, o Dom Antônio era o primeiro a chegar na minha casa para me visitar. Às vezes tinha meia hora que eu tinha chegado, ele estava lá para dar um abraço e comentar e tal. Era muito atencioso com a gente, sabe? Eu gostava muito dele e ele, então, tinha muita coisa com a gente. Ele pregou na minha missa nova. Quando eu ordenei para padre em 1976, eu ordenei dia 18 de dezembro, sábado, e a primeira missa foi no domingo, dia 19. E eu convidei para que ele pudesse fazer a homilia da minha primeira missa. E como ele era o primeiro bispo de Itapecerica, e ele fez uma pregação muito bonita, eu tenho gravado até hoje a pregação que ele fez sobre o sacerdócio, né, aqui na Matriz de São Bento. Olha, interessante. O senhor tem gravado isso? Tenho gravado a pregação dele. Que bacana. Nós podemos até um momento disponibilizar Quem sabe isso se pudesse. Também, né? Agora tem que copiar, porque ela está naquelas fitas do... Fitas VHS, sim. Aquelas antigamente, né? Tem que traduzir, passar para um... Mas hoje com a tecnologia, com toda a técnica que está aí, né? É possível, né? É possível. Mas aqui eu vejo muito falarem dele com muito carinho também, né? Esse tempo dele aqui, né? Se eu não me engano, é o Monsenhor Pedro que fala o anjo bom de Itapecerica, se eu não me engano. O anjo bom de Itapecerica. O anjo bom de Itapecerica deixou uma marca muito positiva, né? Neste tempo em que ele também viveu aqui, né? O senhor, assim, tem alguma história, assim, eu lembro, assim, acho que uma coisa que o senhor escreveu, alguma história, assim, pitoresca de Dom Antônio? Eu me lembro da história pitoresca dele numa ordenação sacerdotal lá em Perdões. Deve ter sido em 1976. A ordenação do padre Mauro Passos, ela era meu colega de turma. Então nós fomos lá a Perdões. O bispo Oliveira era Dom Antônio, portanto ele que ordenou lá Perdões da Diocese de Oliveira. Aí nós estávamos lá celebrando com o Dom Antônio e ele num palco, assim, num palanque, né, praça pública. Eu estava mais perto ali da beira do palanque, e o Dom Antônio foi colocar a mitra, aquela franja da mitra, né, ficou para cima assim, ficou para cima. Aí uma senhora lá puxou minha túnica e falou assim: fala com o bispo, fala com eles lá para arrumar o capacete do bispo. O capacete era a mitra, né? Um capacete. Era o capacete do bispo. Muito bem, realmente essas histórias, né? Mas a gente percebe assim que na história também de Dom Antônio, né? Isso vai ser publicado, né? Nós vamos também, está sendo feito um trabalho de uma publicação de um livro. Dom Antônio me pregava muitos retiros, né? Então era uma pessoa que tinha uma espiritualidade também, assim, creio eu não tive essa, inclusive esse podcast, né, essas perguntas, esses vídeos, né, ele é uma oportunidade para pessoas até como eu, né, como outros padres mais jovens, seminaristas e o povo de modo geral, né, os jovens que não conheceram Dom Antônio, para ver essas histórias, né, dessa figura importante, né, que eu mesmo não tive essa oportunidade, né, essa honra de conhecê-lo, né. E eu vi, assim, vários esquemas, né, de pregações, né, de retiros que ele pregava. Né? Ele era um grande pregador de retiro, era muito convidado para pregar retiros, né, espirituais. E ele tinha um esquema muito bonito, que ele começava o retiro. Isso eu estou falando pelo que eu li, porque eu nunca fiz retiro com ele. Sim. Mas pelo que eu li dos retiros dele, ele sempre começava dizendo que o retiro espiritual é o encontro com Deus, o encontro com o outro, o encontro consigo mesmo, no silêncio, né, na meditação, e que se a pessoa fizesse um bom retiro, ela sairia do retiro
melhor do que entrou. Então sairia uma outra pessoa. O retiro vale se transforma o coração da pessoa. Essa era uma afirmação do Dom Antônio nos retiros. Eu tive testemunho de pessoas que fizeram o retiro com ele, que gostaram muito do retiro, se sentiram muito motivados, né, a modificar a sua vida, a melhorar a sua vida cristã. Sim, com certeza. Eu acho que vai ser também uma oportunidade boa, né, para as pessoas também conhecerem, né, um pouco do seu pensamento, né, das suas palavras, né, quando este livro for também disponibilizado, né, tem pessoas aí que estão muito envolvidas com isso também, né. O Dom Antônio tem uma família grande aqui ainda, né, a família tinha muitos irmãos, né. Assim. O pai dele, o Sr. Carmelo Mesquita, casou 2 vezes, né. A primeira vez ele casou com uma parente prima nossa, da minha mãe, do meu avô, aliás, era a Dona América. E ele teve 5 filhos com ela. Depois ela morreu e ele casou com a Dona Blandina, né, Rabelo. E teve mais 20. 20 então, filhos. Eram 25 filhos. Que 25. 25 filhos, né? Então o Dom Antônio tinha 24 irmãos. 24 irmãos. 5 do primeiro casamento e 19 do segundo. Nossa, né? olha. Eu conheci apenas a Dona Geralda, né? Que é a última que veio a falecer. Né? Dona Geralda, eu cheguei a conhecê-la. Né? Mas... A mãe dele, do Dom Antônio, era irmã da mãe do Dom Zicó. Ah, sim. Eram primos primeiros, né? Dom Antônio e Dom Zicó eram primos primeiros. Primo primeiro por parte de mãe. Sim. E o Dom Zicó era meu primo por parte de pai. Porque o pai do Dom Zicó era irmão do meu avô. Então ele era meu primo segundo, primo primeiro da minha mãe, né? Dom Zicó. Mas eu não sou parente do Dom Antônio, porque Dom Antônio é filho do segundo casamento. Sim. Se ele fosse filho do primeiro casamento, seria meu parente também. Né? Sim. Então os irmãos dele do primeiro casamento são meus parentes. Do segundo casamento, não. Mas com o Dom Zicó ele era primeiro, as mães eram irmãs. E também tinha uma outra irmã que tinha um filho padre. Sim. Eram 3 irmãs, cada uma com um filho padre. Era, então, a dona Raimunda, que era a dona Zicó, a dona Brandina, que era a mãe do Dom Antônio, e a mãe do Dom Lucas. A mãe do Dom Lucas também era irmã. Então, eram 3 irmãs, cada uma com um filho padre. Sim. Padre Lucas foi Monsenhor. Monsenhor Lucas. Monsenhor Lucas. Sim. E os 2 foram bispos, né? Então, mães abençoadas. Mães abençoadas, uma família abençoada. E tem uma foto que vai ser também, creio eu que ela vai estar nesse livro, que tem uma foto da avó. A vovó Antunes, que eu chamava, né? Dona Maria Antunes. Maria Antunes, o nome dela? Eu vi que me mostraram essa foto. Creio eu que deve sair, não sei. Deve sair. Me mostraram também essa foto da vovó Maria Antunes, vovó Antunes, com os 3 filhos padres. Os 3 netos. Os 3 netos, melhor dizendo, Os 3 netos padres. E as mães juntos, né? Sim, tem uma foto muito bonita, muito bonita. Assim, essa foto muito significativa, né? E realmente uma família muito abençoada, né? Exatamente. Muito abençoada. Mas... O Dom Antônio foi o primeiro da família que foi padre, né? Sim. Depois veio Monsenhor Lucas, depois o Dom Zicó. Sim. Bem, Dom Gil, quando o senhor ordenou-se bispo, né, houve a sua sagração episcopal, o Dom Antônio estava aqui, né? Ele já estava emérito aqui, né? E foi em 1999, quando eu fui eleito. Ele foi, aliás, dos primeiros que me cumprimentaram, telefonou para cumprimentar e dar os parabéns, né? E participou da minha ordenação aqui na Matriz, com muito entusiasmo. Houve uma preparação, não sei se uma novena ou um tríduo, mas ele foi um dos pregadores na minha preparação da minha ordenação episcopal. Então, me lembro muito do entusiasmo dele, da alegria. Ele era muito alegre, né? Uma característica dele é que ele era sempre alegre. Esse sorrisozinho dele aqui mostra bem o estilo do Dom Antônio. Sim. Mas ele estava sempre alegre, brincava muito, era uma pessoa feliz com a vida, né?
Então, me lembro muito dele assim também na minha ordenação episcopal. Sim. Um dia eu estava no sobrado da minha avó, que é ao lado da matriz, eu e a minha avó, debruçado na janela ali, e ele passou, ele falou assim, eu tenho uma vontade de morar nesse sobrado. Brincou comigo assim. Eu falei, quando eu ficar velho, aposentar, eu vou chamar o senhor para morar aqui, nós vamos morar nós três aqui, né? Eu, o senhor e o Dom Zicó, fomos outra vez, né? Sim. Eu falei, até você aposentar, eu já estou no céu há muito tempo. De fato, ele era bem mais velho que eu, né? E ele morreu dia 19 de dezembro de 2005, né? Sim. Eu vim também, eu já era bispo em Jundiaí, Sim. eu vim para as exéquias dele, que foram muito bonitas também, sabe? Sim. Aqui na matriz. A igreja sempre cheia, e na hora que baixou o caixão de sepultura, coube a mim ficar falando no microfone, né? Então eu falei que agora nós estamos celebrando o amém da vida do Dom Antônio, que foi toda uma oração. O amém. Agora rezou o seu último amém. Então foi muito bonita o seu sepultamento aqui na matriz de São Bento, onde ele tinha sido batizado, feita a primeira comunhão, onde ele foi coroinha, né? Sim. Celebrou tantas vezes. Sim. E causou uma grande comoção, né? Já ouvi falar também, sempre ouvi falar que causou uma grande comoção, né? Na cidade, uma participação muito grande no velório dele, né? No sepultamento. É porque o pessoal acostumou tanto com ele, ficou 9 anos aqui ajudando, né? O pároco, acho que era o padre Pedro, né? Sim. Monsenhor Pedro. E ele tinha muita relação também de amizade com o Monsenhor Pedro, de maneira que ele conquistou o coração das pessoas aqui no tempo que aqui ficou. Então, quando ele morreu, foi de fato uma comoção. O povo todo sentiu muito a morte dele. Mas eu dizia que ele era sempre alegre, até na doença, sabe? Sim. Porque no fim da vida ele sofreu muito, coitado. Ele tinha que fazer hemodiálise, às vezes tinha que divinópolis, formiga, tinha que fazer hemodiálise. E dizem que a hemodiálise causa muita tristeza na pessoa, muita baixa. Eu nunca vi o Dom Antônio, nem nessa época assim, de doença, ele triste, né? Era sempre uma pessoa assim alegre, tinha um astral alto. E enfrentou o sofrimento da doença com muita fé em Deus, com muita serenidade. Me lembro de uma oração que ele fez a São José, acho que até foi lida no dia da morte dele, porque ele pedia a São José é padroeiro da Boa Morte, né? Então ele pedia a São José que o acompanhasse no momento dos seus sofrimentos, que não tivesse uma agonia prolongada. Sim. Agonia prolongada ele não teve. Mas ele foi sepultado, então, ao lado do altar de São José, por causa da sua devoção com São José, né? Sim. Mas, Padre Anderson, eu estou lembrando de um comentário que o Dom Antônio fez comigo uma vez, Sim. falando sobre uma pregação que houve aqui em Itapecerica, em 1935, Semana Eucarística, preparando o Congresso Eucarístico de Belo Horizonte, que foi uma apoteose, né? Sim. Ele disse que veio para cá nessa semana eucarística, o padre Negromonte, né? O padre Álvaro Negromonte, que era um grande orador e era um catequeta. Famoso, né? Famoso, tem livros e tudo. E ele que pregou a semana eucarística aqui, que ele então comparou a cidade de Itapecerica, que é toda rodeada de montanhas, ele comparou a Itapecerica como se fosse uma âmbula. E o povo fiel eram as ossos daquela âmbula, né? Olha. Então isso ficou na mente dele. Sim. E ele falou, nunca esqueci essa pregação do padre Álvaro Negromonte em Itapecerica, por causa dessa comparação. Então, ele mostrava que aquela pregação marcou o coração do povo daquela época. O vigário era o padre José Medeiros Leite, né? E até uma imagem até bonita de ser resgatada, né? Sim, também na espiritualidade do povo tapicericano, né? Imaginar que estamos aqui entre essas montanhas e a cidade como uma âmbula e o povo ali, as hostas guardadas por Deus. Uma imagem bonita, né? Para a espiritualidade do povo, né? Ser resgatado, com certeza. Ele foi, quando ele ordenou, acho que o primeiro serviço dele foi ser de secretário do arcebispo, né?
secretário de Dom Cabral. Sim. Acompanhava Dom Cabral por vários lugares. Ele foi pároco também em São Sebastião do Oeste, como padre jovem, né? Sim. Então teve muita atuação também nessa nossa região aqui. Sim. Ele acompanhava o Dom Cabral nas visitas pastorais, nas crismas. Depois teve várias funções. Mas por todos os lados por onde o padre Antônio passou, ele foi muito bem acolhido e admirado. Sim. E depois como bispo também, seja bispo de Oliveira, seja bispo de São João del Rei, todos comentam muito bem sobre a vida e a atuação do Dom Antônio. Sim. Muito bem. Olha, realmente muitas histórias, muita coisa bonita para ser dita, né? E sinto que vai ser uma oportunidade, repito, uma oportunidade maravilhosa para muitas pessoas conhecerem um pouco mais sobre o Dom Antônio. Esse é o primeiro dos nossos vídeos. Vamos estar produzindo outros vídeos também, né, com outras pessoas que têm histórias bonitas e outras histórias emocionantes ou engraçadas sobre a vida de Dom Antônio, que podem enriquecer, nos enriquecer espiritualmente e homenagear esse grande homem de Deus. Né, hoje, né, Dom Gil nos brindou aqui com estas belas palavras. Então, Dom Gil, muito obrigado, viu? O senhor também fica à vontade aí, se quiser, né, dizer mais algo, quiser, né, concluir alguma coisa ou expressar alguma coisa, sinta-se à vontade. O que eu quero expressar é a grande admiração que eu sempre tive por Dom Antônio, seja como criança, no tempo que eu era coroinha, na minha adolescência no seminário, na minha juventude. Ele gostava muito de conversar sobre as novidades, né? Quando dessas visitas que ele fazia na minha casa, ele sempre dizia: você está estudando, me conta aqui o que você está estudando, quais são as novidades da teologia. Então ele gostava de estar sempre atualizando, né? Sim. Então eu tenho muita admiração, de fato, por Dom Antônio Carlos Mesquita. Agradeço a Deus, quando eu fui eleito bispo, muitas coisas eu aprendi com ele, que a gente vai aprender a ser bispo depois da nomeação. Sim. Porque a gente não sabe nem que vai ser bispo, né? Não tem uma escola, né? Não tem escola nem nada. Eu agradeço a Deus, eu tive algumas escolas assim no sentido de pessoas que eu conheci, porque eu morei com o Dom Cristiano 6 anos, também aprendi muito com o Dom Cristiano, era um bispo excelente. Depois eu fui subsecretário da CNBB, durante 2 anos, tinha contato com o Brasil inteiro, o episcopado do Brasil inteiro. Acredito que serviu para, depois, quando eu fui bispo, muitas coisas eu pude aprender com eles. Agora, com o Dom Antônio, eu aprendi esta serenidade, a segurança na fé, né? O entusiasmo, o amor que ele tinha à igreja, as pregações sobre Nossa Senhora mais bonitas eu tive pelo Dom Antônio. Pregava tão bem sobre Nossa Senhora, encantava. Então eu tenho grande admiração. Agradeço a Deus de ter conhecido Dom Antônio e agradeço a Deus de ter escolhido Dom Antônio para ser padre, entre tantos padres aqui de Itapecerica. Nós somos hoje 70 para 80 padres nascidos aqui. Ele é um das vocações mais brilhantes entre todos esses padres que aqui nasceram. E de ter sido o primeiro bispo entre o clero nascido em Itapecerica, ele foi o primeiro bispo. Depois dele veio o Dom Zicó. O terceiro foi a minha pessoa. O quarto é o Dom Moacir Arantes, né? Sim. Mas o Dom Antônio foi o primeiro bispo. Marcou, portanto, a história de Itapecerica. Eu agradeço a Deus por isso, porque foi um bispo digno, um bispo santo, um bispo sábio, que marcou o nosso coração, e comemorar esses 100 anos de nascimento dele é para nós, de fato, uma graça e uma alegria. Muito bem. Dom Gil, muito obrigado. Viu? Realmente um momento muito especial. Muito obrigado pelas suas palavras, Imagina. pelo seu conhecimento sobre a vida de Dom Antônio e também por esse seu jeito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, espiritualizado de falar as coisas. Muito obrigado, viu? Agradeço também a
todas as pessoas que contribuíram para que essa ideia nossa desses vídeos acontecesse, né? A equipe técnica aí que nos ajuda. Muito obrigado, viu? A equipe que está aí nos ajudando, o Tadeu está aí nos ajudando. Muito obrigado. E, Dom Gil, nos dê a bênção, por favor, dê a bênção para todos nós, para encerrarmos, né, este momento aqui, este vídeo. Dê a bênção para todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e de São Bento, nosso padroeiro, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a todos, então. Até o próximo vídeo. Então, acompanhe aí, né? Nós vamos estar divulgando aí o próximo vídeo. Fique atento, tá? Fique atento, acompanhe essa série de vídeos. Serão 4 vídeos, tá bom? Este é só o primeiro, tá? Este é só o primeiro. Acompanhe, serão 4 vídeos sobre Dom Antônio Carlos Mesquita, homenageando, né, este homem de Deus, este padre, bispo, este homem de Deus tão abençoado que fez tanto bem para tantas pessoas. Acompanhe aí, né, todos os vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.